Oportunidade tem, o mercado está crescendo. Você só precisa se manter atualizado e crescer junto com essas oportunidades. Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou trazer perguntas que são comuns em uma entrevista para DBA SQL Server Junior. Quando a oportunidade surge, você precisa estar preparado para não deixar esse cavalo selado passar na sua frente. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse tema, porém nesse vídeo de hoje eu vou trazer perguntas voltadas a entrevistas para DBA SQL Server baseado em uma pesquisa que eu fiz agora no ano de 2021. Não tem nada mais frustrante para os recrutadores e também para quem está se candidatando a uma vaga de emprego, chegar ali no momento da entrevista, durante a conversa, e ela não fluir. Se você está buscando a sua primeira oportunidade como analista de banco, ou DBA SQL Server Junior, ou até mesmo se recolocar no mercado através de uma dessas vagas, é obrigatório que alguns temas específicos você tenha pelo menos o conhecimento teórico daquele assunto para que você possa desenvolver uma conversa ali durante o processo seletivo. Oportunidade tem, o mercado está crescendo. Você só precisa se manter atualizado e crescer junto com essas oportunidades. Quando você nunca trabalhou na área e vai para uma entrevista, o recrutador inicialmente vai avaliar a sua parte comportamental, até porque você ainda não tem experiência profissional naquele ramo, naquele assunto específico. Então ele vai olhar ali como você se comunica, qual é o seu tipo de comportamento, como que são suas rotinas de estudo, se você tem um planejamento de estudo para desenvolvimento pessoal e também quais são ali os seus desejos e planos para os próximos meses, para os próximos anos. E então ele entra na parte técnica. Por isso é ideal que você tenha bastante conhecimento sobre esses assuntos que são mais básicos e, se possível, já tenha até praticado eles exaustivamente para que você possa demonstrar o conhecimento necessário para atender a necessidade dessas vagas iniciais, que são as vagas júnior, dessas atividades que são consideradas ali mais de nível 1 de atendimento de um DBA. Vale destacar que, apesar de uma vaga júnior, subentende-se que alguns determinados temas você já conheça, já saiba o que significa algumas terminologias para desenvolver ali durante as perguntas da entrevista. Vou te explicar mais ou menos aqui como funciona. É a mesma coisa de um professor de academia, um professor de educação física, que está indo para uma entrevista de primeiro emprego em uma determinada academia e chega ali na hora da conversa e não sabe o que é um bíceps. Subentende-se que, apesar dele não ter trabalhado, ele já tem um conhecimento, uma bagagem teórica, a qual faz com que ele saiba o que é um bíceps. Então você precisa estar inserido no contexto daquilo que você está buscando. Por mais que você não tenha experiência, o conhecimento teórico você precisa ter, pelo menos mostrar que você sabe daquele assunto, apesar de nunca ter trabalhado. Vamos então para as perguntas. Pergunta de número 1. O que são bases de dados de sistema e bases de dados de usuário? Existe essa separação desses dois tipos de base, mas no fundo eles são databases normais como qualquer outro. A grande diferença é que o banco de dados de usuário são aqueles bancos que são criados para determinada aplicação fazer uso daquele banco de dados. Então, quando você tem um ERP, um software, um sistema ali que vai precisar de um banco de dados dentro do SQL Server, esse banco que é criado para atender esse sistema, essa aplicação, é considerado um banco de dados de usuário. Já os bancos de sistema são os bancos internos do SQL Server que ele utiliza para armazenar informações ali de controle da instância e também para armazenar alguma configuração, alguma coisa específica que você tenha feito dali para frente depois que ela foi instalada. E bases de sistemas existem 4. São o TempDB, a Master, o Model e o MSDB. Cada uma tem uma função específica dentro da instância e elas sempre devem existir. Não tem como você ter uma instância 100% funcional sem uma dessas bases. Pergunta número 2. Qual é a função da base de dados de sistema chamada Model? Como o próprio nome já diz, essa base ela é um modelo que existe dentro da sua instância, a qual todas as vezes que você for criar um banco de dados novo, ele vai se espelhar nas configurações dessa base Model que existe dentro da sua instância para fazer a criação já com aquelas pré-configurações ali que estão determinadas dentro da base modelo. Todas as vezes que você for criar essa base nova, ele vai olhar lá para o model e vai copiar aquelas configurações que você deixou lá nela.
Toda vez que você alterar alguma configuração na base model dentro da sua instância, a partir daquela alteração, todo banco novo que for criado passará também a ter essa alteração que foi aplicada na base modelo. É como se fosse um template padrão que toda base que for criada na instância copia esse template inicial dessa base modelo. Pergunta de número 3. Qual é a ferramenta que o DBA pode utilizar para fazer o acompanhamento do consumo de memória, do tempo das queries e também da escrita e leitura do disco do servidor onde está o SQL Server? A ferramenta que você pode utilizar para fazer esse monitoramento é o monitor de atividades dentro do SQL Server Management Studio, que é a ferramenta que você utiliza de maneira geral para gerenciar ali o seu ambiente de SQL Server. Com esse monitor de atividades, você consegue coletar muitas informações bem relevantes para monitorar o seu ambiente, dentre elas a quantidade de CPU utilizada, informações de consumo das queries, quais arquivos de dados ou de log estão consumindo mais escrita, mais leitura no seu ambiente. Pergunta número 4. Você, como DBA, precisa criar uma atividade, uma tarefa no seu ambiente de banco de dados, gastando um mínimo de tempo, fazendo realmente um mínimo esforço para criar essa atividade. Dentro dessa tarefa, você precisa gerar backup de todas as bases de dados de sistema da sua instância, criar uma rotina que faça a verificação de integridade de todos os bancos de dados de sistema uma vez por semana e faça também a manutenção dos índices e estatísticas uma vez por semana. Como que você, como DBA, consegue fazer isso tendo o mínimo de esforço? Para realizar de uma única vez todas essas atividades, gastando o mínimo de esforço, você pode fazer a criação de um plano de manutenção dentro da sua instância do SQL Server. Esse plano de manutenção nada mais é do que um agrupador de tarefas, o qual você consegue, através de uma única criação, colocar todas as etapas do processo que você precisa e ligando ali mesmo os pontos. Por exemplo, quero que gere os backups, depois eu quero que ele faça a verificação de integridade das bases e por fim faça o rebuild dos índices. E aí você cria o agendamento para essas ações únicas e elas vão passar a executar todas de uma única vez conforme você agendou. Isso é mais fácil, mais rápido, você gasta menos esforço para fazer, porque você não precisa ficar criando ali jobs separados, rotinas separadas e tudo mais. É clicar, arrastar e ligar as setas ali e também fazer algumas pequenas configurações e já está pronto, já vai funcionar. Pergunta número 5. Qual é a porta padrão do SQL Server quando você instala ela? A porta padrão do SQL Server é a 1433. Você pode simplesmente responder isso, mas eu também sugiro e recomendo que você vá um pouco além e ainda faça alguns comentários sobre boas práticas através dessa porta. A maioria das tentativas de invasão são baseadas na porta padrão do SQL Server. Então, apesar dela ser a padrão, nós como DBAs nunca devemos manter a porta padrão configurada ali por boa prática. Então é indicado, altamente indicado, que você faça a alteração depois que você fez a instalação da sua nova instância. Pergunta de número 6. Qual é a importância do Recovery Model, do modelo de recuperação das bases de dados de sistema dentro do SQL Server? Primeiramente, é preciso entender que cada modelo de recuperação tem uma função específica, mas basicamente ele diz respeito à quantidade de dados que aquele banco de dados específico pode perder de informação em um eventual desastre. Vou te dar um exemplo. Se você não pode perder mais do que 10 minutos de dados daquela base de dados, é altamente recomendado que você utilize o Recovery Model Full, que te permite fazer a criação de backups do log transacional com espaços de tempo pequenos que vão permitir com que você perda o mínimo possível de dados. Agora, se é um projeto ao qual, se você perder, por exemplo, 12 horas de informação não é um problema, você pode manter o Recovery Model da sua base de dados como Simple, que não vai armazenar o log de transação, por isso não vai permitir você fazer backup do log de transação, porém não é necessário, porque você consegue tratar apenas com backup full e backup diferencial, fazendo com que o tempo de perda não ultrapasse aquilo que é permitido para aquele banco de dados em específico. Então, no geral, o Recovery Model vai dizer se você basicamente pode fazer backup de log ou não pode fazer backup de log para recuperar o seu banco de dados. E essa modificação do tipo de recuperação também faz com que o log de transação tenha algumas alterações. Quando você deixa ele no modelo Full, Recovery Model Full, o seu log de transação ele vai crescer um pouco mais, porque ele vai precisar começar a armazenar aqueles logs de transação que foram gerados
para que quando você faça o backup, ele possa reunir aquelas transações nesse arquivo de backup, para que então você possa fazer a restauração. E quando você deixa no Simple, ele é como se fosse uma sanfona. Ele vai crescendo o log de transação até acabar aquela determinada ação. Quando finalizar, ele trunca, ou seja, ele limpa novamente aquele log. E fica nesse processo de crescer e diminuir simultaneamente conforme o banco ali vai necessitando. Pergunta número 7. O que é um Restore Point in Time e quais tipos de backup nós precisamos para realizar um Restore Point in Time? A terminologia Point in Time está ligada ao fato de você poder restaurar um backup exatamente em 1 hora, minuto, segundo e milissegundo. Ou seja, você consegue restaurar um banco de dados em um momento exato, num ponto exato ali na linha do tempo. E para fazer essa restauração, você precisa, claro, ter um backup full, que é o principal de toda a política de backup, e o backup de log transacional, que vai fazer com que você possa escolher ali o exato momento das transações ou do tempo que você quer fazer aquele restore, quer subir aquele banco. E opcionalmente, você pode também ter no meio dessa política backups diferenciais, mas o mínimo é um backup full e os backups de log até o momento da restauração desejada. Pergunta de número 8. Você precisa, como DBA, montar um processo de restore de um banco de dados que corrompeu. O banco de dados corrompeu numa quinta-feira às 11 horas da manhã e você precisa restaurar o banco com o mínimo de perda. Na sua política de backup, existe um backup full de domingo para segunda, na madrugada de domingo para segunda, um backup diferencial todos os demais dias da semana, ou seja, de segunda para terça até sábado para domingo de madrugada, e backups de log transacional a cada 30 minutos, iniciando à meia-noite, todos os dias. Quais arquivos da sua política de backup serão necessários para que você faça o restore desse banco de dados que foi corrompido com o mínimo de perda? A maneira mais rápida de atender a necessidade dessa pergunta é fazendo a utilização do backup full, do backup diferencial e também do backup de log. Funciona assim: você restaura o backup full da semana que aconteceu o problema, pega o backup diferencial do dia que deu o problema e todos os logs transacionais a partir daquele backup diferencial do dia que deu o problema. Nesse exemplo, pegamos o backup full gerado de domingo para segunda, restauramos ele como no recover. Depois pegamos o diff do dia que deu o problema, que foi a quinta-feira. De quarta para quinta-feira gerou um backup diferencial. Restauro ele sobre aquele full como no recovery também. E depois eu pego todos os backups de log a partir do horário daquele diferencial que foi gerado no dia do problema e restauro todos os logs o mais próximo possível até o momento que deu o problema, que foi às 11 horas. Nesse caso, conseguiríamos restaurar até às 10h30, mantendo ali um período de perda desse banco de dados de apenas 30 minutos. Você tem a alternativa também de fazer apenas essa restauração utilizando o backup full e os backups de log. Porém, ele vai demorar muito mais tempo, porque você vai ter que fazer toda a sequência dos logs. Desde a segunda-feira até a quinta-feira, log por log precisaria ser restaurado. Como você sobe o diff já do dia do problema, você elimina todos aqueles logs para trás e basta restaurar dali para frente para conseguir voltar o seu banco de dados ao ponto necessário. Pergunta número 9. Quais são as duas formas que você tem para validar se um backup do banco de dados ele está válido ou não? A primeira, de fato, é restaurar aquele arquivo fisicamente, fazer um restore criando um banco de dados novo. E se ele restaurou, significa que aquele arquivo está íntegro e está funcionando. A segunda alternativa é utilizando a tag Restore Verify Only, ou seja, ele simula o restore do arquivo, porém não fisicamente, é apenas ali na parte lógica, mas ele já é o suficiente também para garantir que o arquivo esteja íntegro. Esse segundo formato ele é muito mais rápido do que o anterior, porque não precisa ali de fato consumir disco para fazer essa verificação. Porém, existem algumas particularidades. Desde a versão 2012 em diante, essa funcionalidade do Restore Verify Only tem sido melhorada a cada nova versão pela Microsoft, dando uma segurança maior para quem utiliza ela. Da versão 2008 R2 para trás, ela também funciona, porém ela não tem todas as validações que existem hoje. Precisa ter ali uma certa precaução para de fato ter 100% de certeza se o seu arquivo está íntegro do 2008 R2 para trás. Do 2012 para frente já está mais tranquilo e você pode fazer uso dessa funcionalidade. Pergunta número 10. Quais as bases de sistema da sua instância
você deve fazer backup frequentemente. A primeira base que deve ter backup frequente é a base master, que é a responsável por armazenar informações da instância no geral. Se você perder a sua base master no seu ambiente oficial, todo o seu ambiente vai parar de funcionar. Então é extremamente importante que você tenha uma cópia, mesmo que semanal dela, para que em uma eventual necessidade ali de problemas com o ambiente oficial, você possa restaurá-la sem ter que fazer uma migração para um ambiente novo. E a segunda base que deve também ter backup frequente é o MSDB. Ela é responsável por armazenar todos os jobs da sua instância, todas as configurações que são feitas basicamente no SQL Server Agent da sua instância ficam armazenadas nessa base. Então, se você também não quer perder os seus jobs, as configurações que você tem ali, você deve ter um backup no mínimo uma vez por semana do MSDB. De certa forma, você pode observar que a grande maioria das perguntas são voltadas ao tema de backup, que é um assunto bem importante para quem quer trabalhar com banco de dados. Tivemos algumas outras ali de administração do SQL Server no geral, mas saiba que numa entrevista você também pode ser perguntado em relação à parte de desenvolvimento no SQL Server. Então, por isso aqui vão algumas perguntas também para você já ficar por dentro do que você deve aprender. Pergunta número 11. Qual é a diferença dos comandos DDL para os comandos DML e cite também alguns exemplos de cada um deles. Os comandos chamados DDL são comandos relacionados à manipulação de objetos dentro do banco de dados. São os creates, alters e drops, que fazem criação de views, de proc, de tabelas, alter, que fazem alteração de view, alteração de proc, e também o drop, que exclui uma procedure, uma view, uma trigger, qualquer objeto que você tenha ali, até mesmo uma tabela no seu banco de dados. Já os comandos DML são os de manipulação de dados, que são o select, o insert, o update e o delete. Pergunta número 11. Explique a função de cada um dos 4 comandos DML. Começando pelo select, ele é utilizado para ler dados, ou seja, você seleciona dados das tabelas dentro do seu banco de dados, os quais você quer que retorne para a sua aplicação ou para o seu relatório. O segundo comando é o insert, que ele é utilizado para inserir um registro novo em uma determinada tabela no seu banco de dados. O terceiro é o update, ou seja, você atualiza um dado, um valor que já está dentro de um banco de dados seu, fazendo a alteração dele. Por exemplo, você tem um cadastro de alunos e você precisa alterar o telefone celular de um deles na sua tabela. Você vai utilizar o comando de update para fazer a alteração daquele valor que já estava cadastrado previamente dentro da tabela do seu banco de dados. E por fim, o comando delete, que é utilizado para deletar, para excluir dados da sua tabela. Neste mesmo exemplo da tabela de alunos, se um aluno não faz parte mais, você deseja excluir os registros dele do seu sistema, você vai utilizar o comando delete para fazer isso. Pergunta de número 12. Cite 3 funções agregadoras e o que elas retornam na sua query. A função max retorna qual é o máximo valor, ou seja, o maior valor daquela coluna no qual ele está sendo utilizado. Já a função min retorna o mínimo, a menor valor que existe naquela coluna que está sendo utilizado. E por fim, a função sum, que faz a soma de todas as linhas daquela coluna selecionada com essa função. Pergunta de número 13. Cite 5 comandos que são utilizados para manipular texto em uma query SQL Server. Vou começar aqui pelo left e right, considerar como se fosse um só. O left ele é utilizado para retornar uma quantidade de letras ou caracteres da esquerda para a direita, e o right é utilizado para retornar da direita para a esquerda. Então, se você tem uma string com 10 letras e usa o left de 5, ele vai retornar as 5 primeiras letras da esquerda para a direita. E quando você usa o right de 5, nesse mesmo exemplo, você vai conseguir retornar os 5 primeiros caracteres daquela string da direita para a esquerda. O segundo é o replace. O replace ele é utilizado para substituir um caractere por outro. Você tem uma string contendo ali 10 caracteres diferentes e você deseja substituir o caractere A por B. Então você utiliza o replace com aquela string, substituindo A para B, e então o novo resultado vai ser essa string transformada, alterando esse caractere que você colocou. Não necessariamente precisa ser apenas um caractere, pode ser uma palavra, o que você precisar dentro ali da sua string. O terceiro é o L-trim e o R-trim, também podem ser considerados como um só. O trim ele faz a função de eliminar espaços em branco
tanto da direita quanto da esquerda. Quando você utiliza o L-trim, você está dizendo que quer liberar o espaço em branco da esquerda, e quando você usa o R-trim, você quer liberar o espaço em branco da direita. Imagina que você tem uma string com vários espaços à esquerda, ou seja, antes da palavra. Você quer que aquilo não apareça mais, então você utiliza a função L-trim e ele vai truncar, ou seja, vai apagar ali em tempo real aqueles caracteres em branco que tem antes de começar a sua palavra. O próximo é o len, que é utilizado para contar quantos caracteres existem dentro de uma string. Você tem uma frase lá com várias palavras e precisa saber quantos caracteres existem dentro daquela frase. Utilizando a função len, ele vai te retornar um número de quantos caracteres existem ali dentro daquele texto que você passou como parâmetro. E por fim temos o upper e lower, que são utilizados para retornar em uma string todos os valores com letra maiúscula ou então com letra minúscula. Pergunta de número 15. O que são joins e quais são os principais que existem? Os joins, eles nada mais são do que a ligação entre duas tabelas que se relacionam entre si através de uma PK e FK, na maioria dos casos, para fazer um único retorno para o usuário final. Ou seja, para reunir dados de duas ou mais tabelas, em um result set só. Os mais comuns são o inner e o left. O inner ele é utilizado quando você quer corresponder registros de duas tabelas, ou seja, só deve retornar quando contiver aqueles valores nas duas tabelas que estão sendo relacionadas. E o left é utilizado para retornar tudo que existe na tabela da esquerda, independente se existe ou não na tabela da direita. Se tiver também, retorna junto os dados dela. Se não tiver, retorna apenas os dados da primeira e os da segunda são ignorados porque não existem no final. É claro que muitas outras perguntas podem surgir durante um processo de entrevista para DBA SQL Server Junior. Mas com essas que eu te passei aqui, você já vai ter uma excelente base para conseguir dialogar ao menos sobre a área, sobre os principais pontos ali que um DBA Júnior precisa atuar no mercado hoje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de referência, tanto para outros vídeos meus aqui no canal falando sobre esses assuntos e até mesmo alguns posts no meu blog que eu também detalho um pouco mais sobre alguns assuntos que foram falados aqui, para que então você possa aprender com o máximo de detalhes possível para se preparar para as oportunidades que podem surgir para você. Eu recomendo que você leve isso muito a sério, que você estude de fato. Tem muito conteúdo que eu disponibilizo aqui de forma gratuita, então não tem desculpa. Eu vejo várias oportunidades, várias vagas disponíveis, mas as pessoas não demonstram o mínimo de conhecimento. Então se dedica, não perca tempo. No vídeo de hoje você viu 15 perguntas de entrevistas de DBA SQL Server baseado em uma pesquisa que eu fiz nesse ano de 2021. Então é um conteúdo muito atualizado para que você possa se preparar. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!